Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amigos, antes de nós darmos início ao estudo de hoje, eu gostaria de falar mais algumas coisinhas bem importantes. Em primeiro lugar, você que é novo no canal, que ainda não se inscreveu e não sabe como fazer, pegue agora, por gentileza, o seu celular, você vai abrir no aplicativo Câmera e vai apontar para este QR Code que está aparecendo. Se de repente, por algum motivo, você não for direcionado para o link desse canal por meio do QR Code, você pode digitar aí @canal Mais da Bíblia, tudo junto e sem acento. E aí você vai ser direcionado para o link deste canal. E você vai apertar no botão inscrever-se. Logo depois, você vai apertar o botão do sininho de notificações todas. Porque aí todos os vídeos que nós postarmos aqui, você será rapidamente notificado, tá bom? Depois que você assistir o vídeo, e você deixa o seu joinha, porque isso faz com que o YouTube reconheça este canal como relevante e vai levar esse link para outras e outras pessoas, tá bom? Deixe seu comentário, também é muito importante, essa interação, essa conversa, esse diálogo por meio do chat, tá bom? Depois que você fizer isso, essas coisas, você vai fazer o seguinte, tem uma setinha aí, você vai apertar a setinha e vai compartilhar o link deste estudo, de outros estudos deste canal, com os seus contatos. Você pode estar compartilhando no seu Instagram, tanto no Stories, como no feed, do Facebook, a mesma coisa. E você pode compartilhar também no WhatsApp, que é muito usado por cada um de nós, tá bom? Então você não esqueça, aperte a setinha aí, compartilhar, e compartilha tanto no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp, tá ok? Para que outras pessoas possam conhecer este canal, que é a pregação da palavra de Deus. Isso também é uma forma de evangelizar. Não se esqueça de fazer isso, isso ajuda o engajamento do canal, tá legal? Então não esqueça de fazer isso. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Amigos, hoje nós vamos estudar um estudo bem importante e muito prático. Como marcar a Bíblia. Esse estudo prático, nós vamos mostrar aqui na íntegra como a Bíblia deve ser marcada. De que forma? Eu não sei se você sabe, mas tem um estudo aqui no canal que nós falamos sobre como estudar a Bíblia. Lembra? Se você ainda não viu este vídeo, volte lá no link do canal e procure lá como estudar a Bíblia. E aí tem vários métodos lá e você procura o que mais adequa a você. Mas hoje eu vou fazer um estudo com você muito prático. Nós vamos ver como marcar de fato a Bíblia Sagrada. Lembra aquelas perguntas norteadoras que eu falei para vocês naquele estudo como marcar a Bíblia, que a Bíblia é como se fosse uma pessoa que você está conversando? Exatamente. Então nós vamos usar este método aí. O que, como, porquê, quando. Obviamente que dependendo do texto bíblico, dependendo do gênero literário, você não vai achar todas as respostas ali em um capítulo. Às vezes você vai ter que procurar em todo o livro da Bíblia, tá bom? Mas a gente vai deixar algumas questões aqui bem importantes para você compreender do que eu estou falando a vocês, tá bom? Então vamos para a prática? Vamos lá. Muito bem, comprometido eu estou aqui, ó, na Epístola de Paulo a Tito. Este estudo aqui, essas marcações que eu fiz, algumas daquelas perguntas, lembra? Aquelas perguntas o que, quando, por quê, enfim. Algumas perguntas são respondidas aqui. Eu fiz as marcações, eu usei a lapiseira 0.7 da Pentel, porque para mim fica melhor, porque não transpassa para outra página. Você pode fazer de caneta, mas eu preferi fazer de lapiseira, tá bom? Aí você faz, fica ao seu critério. Mas essas marcações aqui com a lapiseira ficou muito melhor para mim. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, vai responder algumas perguntas. Lembra aquelas perguntas? O que, quando, como nós estivéssemos conversando com a Bíblia? Pois bem, olha o ano aqui, ó. Quando? O ano 64 ou o ano 65 depois de Cristo. DC é depois de Cristo. Lembre-se que antes tinha o antes de Cristo e o depois de Cristo. Essa é a marcação da data, né? São os marcos.
Antes de Cristo é do maior para o menor. Depois de Cristo, do número menor para o maior. Tá bom? Aí a pergunta é, uma outra pergunta. O quê? Quais são os problemas? O que estava acontecendo para Paulo escrever essa epístola a Tito? Estavam acontecendo alguns problemas de judeus da circuncisão, tá? Até fez a marcação aqui, judeus da circuncisão e falsos ensinos. Estavam adentrando na igreja de Creta, tá? E aqui, em Tito capítulo 1, eu vou ler aqui para você, capítulo 1 de Tito, verso 10, aqui, ó. Desculpe estar balançando um pouquinho, porque eu estou segurando a câmera, tá, pessoal? Então, verso 10, diz assim, ó, porque existem muitos falsos insubordinados, ou existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O verso a seguir aqui, é o verso 13, diz o seguinte, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Verso 14, e não se ocupe com fábulas judaicas, ou seja, legalismo, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, esses homens, esses judeus da circuncisão, que eram apegados à lei cerimonial, estavam pregando heresias na região de Creta. Olha só, aí responde a outra pergunta, onde aconteceu isso? Aqui no livro de Tito, tá? Epístola de Tito, capítulo 1, verso 10. Olha o verso 10, o verso 5, desculpa. Diz assim, ó, por esta causa te deixei em Creta. Opa, então foi respondido onde aconteceu? Em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então, o que Paulo queria era que Tito preparasse homens, presbíteros, líderes da igreja, para auxiliá-lo a cuidar da igreja de Creta. Tá? Este é o contexto aqui que está acontecendo. Na região de Creta, como vocês muito podem verificar aqui, ficava aproximadamente aqui, ó, 8.336 quilômetros de extensão, a ilha de Creta. Ficava na Grécia, tá? Então, na região da Grécia ficava esta ilha de Creta. E lá, possivelmente, esta igreja foi plantada, de acordo com Atos, do capítulo 2, eu vou abrir aqui para vocês. Então, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nos versos, aqui a partir do verso 9, o verso 9 diz assim, ó, verso 9, deixa eu aproximar aqui, diz assim, ó, somos pardos, só um minutinho, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, verso 10, da Frígia, da Panfilha do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, olha aqui, a região de Creta, os cretenses moravam naquela região, então aqui tinha judeus da dispersão de Creta, que estava na festa de Pentecostes, e aqui arábios, né? Então na festa de Pentecostes, no livro de Atos, vai falar esta questão de que muitos judeus que moravam nestas regiões, e ali eles constituíram família, tiveram filhos, e quando tinha a festa do Pentecostes, eles todos se reuniam em Jerusalém, na região de Judá, no Reino do Sul. E lá eles participavam desta festa importantíssima para os judeus, mas os judeus da dispersão também iam para a região de Jerusalém. E os cretenses ouviram a mensagem poderosa, o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, e quando eles estavam falando em outros idiomas destas nações que aqui estão, né, eles ouviram a mensagem e depois foram para essas regiões, para as regiões de origem deles. E lá eles pregaram o evangelho nessas regiões, muitos se converteram e plantaram igrejas. Então, possivelmente, alguns teólogos dizem que os cretenses foram, a igreja de Creta foi plantada por esses judeus que moravam em Creta, que ouviram a mensagem de Pedro, se converteram e foram para lá plantar esta igreja, tá bom? Então é importante este contexto aqui.
Então, voltando aqui para Tito, então, esse é o contexto que a igreja de Creta foi plantada, tá bom? Isso é importante nós identificarmos isso. E um detalhe interessante que me chama muito a atenção é que esta epístola de Paulo a Tito foi entregue, eu vou aproximar a câmera aqui, vou aproximar a câmera, olha só, esta epístola, ela foi entregue por Zenas e Apolo, em Nicópolis, lugar onde Paulo se encontrou com ele, ou seja, com Tito. Em Tito capítulo 3, verso 13 diz isso. Então tinha outros cooperadores também, Paulo, que estavam nessa região. Então Paulo escreve essa epístola, entrega em Nicópolis, possivelmente Tito deixou alguns ali cuidando da igreja e foi para Nicópolis, que ficava próximo ali, para pegar esta carta de Paulo e tanto ler, compreender, e também ler esta carta para a igreja de Creta, que estava enfrentando esses conflitos doutrinários e também questões do paganismo também que estavam adentrando a igreja, tá? Tanto que aqui no capítulo 1, aqui especialmente no verso 12, olha o que diz aqui o verso 12, ó. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, possivelmente, na verdade, os cretenses eram pagãos, eles vieram do paganismo. E eles ouviram a mensagem, como eu falei para vocês, daqueles judeus que foram, que ouviram a mensagem de Pedro, lá no dia do Pentecostes, depois foi plantado, mas eles estavam ainda no processo de santificação. E Paulo lhe usa aqui um recurso da intertextualidade. Se você quer saber o que significa isso, vá no estudo aí sobre o que é intertextualidade bíblica. Eu fiz esse estudo, você pode ver esse vídeo, você não viu, e você vai ver o que significa. É uma citação que Paulo faz de Epimênides. Então Epimênides, ele era um filósofo grego, no 6º século depois de Cristo. E esta frase aqui, quem falava era Epimênides, e Paulo faz um recorte e faz uma citação do que Epimênides falava dos cretenses. Então, mentirosos porque eles falavam fábulas, eles acreditavam muito em fábulas, eles eram glutões, comilões, beberrões. Então, Paulo, ele quer ali trazer a memória de alguns cretenses que ainda estavam afundados, digamos assim, no paganismo. Estavam na igreja, mas ainda estavam flertando com o paganismo. Então, Paulo escreve esta parte da epístola a Tito para orientar esses irmãos também, certo? Aí Paulo fala no verso 13 para repreendê-los, né? Repreender eles, porque eles precisavam crescer na fé. E a gente sabe, irmãos, que é importante a gente destacar isso, e até uma aplicação para a gente também, que a gente acha que as pessoas vêm prontas para Jesus. Isso não é verdade. A salvação é um processo, que ela dura a vida inteira. Primeiro, quando a gente aceita Cristo, pela fé, mediante a fé, a gente é justificado naquele momento. Nossos pecados é justificado, porque Cristo pagou um preço na cruz. Só que tem um processo de santificação, e esse processo dura a vida inteira. Nós temos que abandonar costumes antigos, pecaminosos, costumes que nos levam ao pecado. Então isso demora. Então a gente tem que ter paciência com as pessoas que estão vindo para Jesus, certo? Às vezes você pregou para alguém e a pessoa ainda continua praticando algumas coisas antigas, a gente tem que orar, temos que orientá-las, temos que ter paciência para que elas possam chegar no nível que o céu espera, tá certo? Nós mesmos estamos aí também no processo, tem muita coisa que a gente precisa largar, que a gente precisa conhecer mais da Bíblia Sagrada, enfim. Então isso é importante a gente destacar aqui, nesse estudo, tá bom? Então o processo da salvação, ela demora, ela é um processo que dura a vida inteira, tá certo? Até chegarmos na glorificação e a perfeição, quando Jesus vier nos buscar nas nuvens dos céus, tá certo? Alguns cretenses aqui, como eu marquei, ó, alguns cretenses, eles pensavam que pelo fato de terem sido salvos pela graça, não precisavam praticar a piedade e viver vida santa. Então no verso 16,
E no capítulo 2, verso 11 a 15, Paulo explica muito bem essa questão. Eles teriam que praticar boas obras. As boas obras a gente não pratica para ser salvo. Nós praticamos porque nós já fomos salvos. Essa é a diferença. É o que muitos evangélicos também não compreendem. Eles acham que pelo fato de nós guardarmos o sábado, de nós devolvermos o dízimo, é porque a gente quer se salvar. Não é verdade. A salvação, como eu disse, é um processo. Justificação, santificação, glorificação. E uma pessoa que foi salva em Jesus Cristo, ela passa a viver vida de salvo, ou de salva. Então a gente não pode continuar vivendo a mesma vida velha. E mesmo que seja um processo, mas a gente deve se adequar às orientações da palavra de Deus. Porque senão não está em efeito nenhum na nossa vida. Então o evangelho é transformador de vidas. E quando a gente começa a compreender a palavra e começa a colocar em prática, a nossa vida é transformada. Não é um passe de mágica. É um processo, como eu mencionei aqui várias vezes. Então, por isso que os cretentes precisavam compreender isso, né? Eles precisavam entender que eles deveriam praticar a piedade, as boas obras, não para se salvar, mas porque foram salvos pela graça de Cristo Jesus, tá certo? Eu marquei aqui também, amigos, algumas palavras-chave, como vocês podem observar aqui, ó. As boas obras, aparece várias vezes aí no livro. Aqui está o capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 7, 14, capítulo 3, verso 1, verso 5, verso 8, verso 14. Doutrina sã, aparece no capítulo 1, verso 9, verso 13, capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 10, vida piedosa, capítulo 1, verso 1 e 8, capítulo 2, verso 12, e graça, capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 11, capítulo 3, verso 7 e 15. Então, estas palavras aqui aparecem muito nesta epístola de Tito, tá bom? Então, eu fiz questão de marcar as palavras-chave. Lembra que as palavras-chave, é por meio delas que nós descobrimos a ideia principal do texto, tá certo? Às vezes aparece mais de 5, 6, enfim, mas a gente consegue identificar o que estava na mente, né, do escritor bíblico ao escrever uma carta, um livro, enfim, tá certo? A primeira menção de Tito está em Gálatas, capítulo 2, verso 1 a 3. Então, a primeira vez que aparece o nome Tito está aqui, ó. Paulo não queria circuncidá-lo. Lembre-se que Tito, ele era um pagão, depois se converteu, e os judeus queriam que Paulo o circuncidasse, mas Paulo não fez isso. Depois você pode ler aí a Epístola de Gálatas, capítulo 2, verso 1 a 3. Já Timóteo é diferente. E aí tem um detalhe interessante, que esta carta tem o mesmo tom, ou conceitos, da primeira carta a Timóteo. Então é bem parecido aí algumas orientações que Paulo dá a Timóteo também, igualzinho Tito, certo? E aí o que me chama a atenção é o seguinte, que Tito, ele era pagão, a mãe dele era judia e o pai era grego. Por isso que, na época que se você tivesse uma mãe que era judia e o pai grego, você é considerado como judeu. Então por isso que Paulo acabou circuncidando Timóteo, até mesmo para não ter problemas com alguns judeus ali, da igreja de Éfeso, de Corinto, onde Timóteo esteve ajudando Paulo também. E aí Paulo circuncidou, mas Tito não. Tito, ele, possivelmente alguns teólogos dizem que ele veio do paganismo, então Paulo não deveria circuncidá-lo, tá bom? Aí eu coloquei mais algumas coisinhas aqui, ó. A igreja cretense, plantada depois do Pentecostes, né? Nós vimos lá em Atos capítulo 2, verso 11. Aqui tem outra marcação aqui. Tito foi um grande cooperador de Paulo. Aí tá os livros aí da Bíblia, né? Enfim, tá certo? Então, eu espero que vocês compreendido o estudo, essas marcações que eu fiz aí vocês podem fazer na Bíblia de vocês também. Vocês podem fazer outras marcações. Eu coloquei algumas palavras no original também. Olha só que detalhe interessante, ó. Servo, no grego douloi, significa escravo, tá? Eu fiz as marcações no grego, tem algumas palavras. Eu coloquei também algumas referências bíblicas, que é muito importante. Aí tem os textos bíblicos para você comparar. Então, foi muitas marcações que eu fiz aqui.
para o estudo, para me compreender o que estava acontecendo de fato nesta epístola, certo? E aí essas marcações aqui são norteadoras para a compreensão do texto e o que realmente estava acontecendo ali. Então, algumas perguntas foram respondidas aqui nesse estudo. Então, para vocês, eu fiz esse estudo aqui, olhando, mostrando na Bíblia, de forma bem prática aqui, para vocês compreenderem como que é feita essas marcações, tá? Eu vou passar a página aqui. Olha aqui, ó, capítulo 3 também, capítulo 2 ainda, né? Todo marcado, ó. Tá vendo? As marcações. Faça a setinha. Vendo? Aí os versos marcados. Foi bem exaustivo no sentido de ver verso por verso, praticamente palavra por palavra, uma ou outra que eu não marquei, mas as palavras mais relevantes que eu achei ali eu marquei, com uso de comentários bíblicos, certo? Olha aí, textos nos originais. Olha o capítulo 3 também marcado, bem marcado. Tá vendo? As marcações aí, ó. Desculpa estar tremendo um pouquinho, pessoal, que eu estou segurando aqui a câmera. Mas eu acho que vocês estão conseguindo enxergar bem aí, né? Vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Olha aí. Olha as marcações. As referências. Textos nos originais. E assim por diante. Certo? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Espero que vocês tenham curtido aí. Não se esqueça de, você que é novo, não se inscrever no canal, dar o like. Isso é importante para o YouTube reconhecer este canal como relevante. Deixar o seu comentário também, que faz parte também do crescimento do canal. Compartilhar o link com os seus amigos, com seus contatos. Faça isso, é fácil. Vai na setinha lá, como eu mostrei aí no início do vídeo. Compartilhe o vídeo, tá certo? Para que nós possamos alcançar outras pessoas. Próximo estudo a gente vai falar sobre um outro assunto, e aí a gente vai estudando, compreendendo e se preparando para a volta de Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, e até mais, amigos. Tchau, tchau.